Olá a todos! Para quem assistiu os outros vídeos, gostou do conteúdo, tá gostando do canal e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão de tema, que isso me ajuda a crescer cada vez mais. Gente, hoje eu venho trazer um tema um tanto polêmico, que ainda é um tabu na nossa sociedade, mas necessário nesse momento que nós estamos passando, que é a dor de não poder nos despedir de quem amamos. Então, só para a gente entender um pouquinho como funciona, a saúde mental ela é compreendida a partir do ambiente que a gente vive e das perdas que a gente passa. E é comprovado cientificamente que as pandemias elas causam um desequilíbrio interno em nós. Por quê? Toda mudança, seja ela positiva ou negativa, ela vai gerar um desequilíbrio no nosso cérebro, que é entendido como fonte de estresse. Então, assim, nascimento de filho, um trabalho novo, um casamento, tudo que é positivo é gerador de estresse. Porque a pessoa ela vai ter que se adaptar a uma nova situação, criar estratégias de enfrentamento para uma nova situação, e isso gera estresse, mas é algo positivo. As mudanças negativas, como a perda de um ente querido ou de um animalzinho de estimação, também é vista pelo nosso cérebro como algo estressor, mas um estresse negativo, como um fator de risco. E isso traz a necessidade de criarmos também estratégias de enfrentamento. Esse processo de luto é necessário para que nós consigamos nos adaptar e nos reequilibrar diante da partida de alguém que nós amamos. Isso envolve o funeral, que simbolicamente é um ritual de passagem, mas diante do vírus, né, diante dessa iminência de contágio do Covid, nós não estamos conseguindo nos despedir de quem amamos. Então, esse ritual que é feito, né, com o funeral não tá sendo possível. Então as pessoas, é como se houvesse sempre aquela esperança, será que a pessoa realmente partiu? Inconscientemente, muitas pessoas não conseguem aceitar, porque não foi feito, não foi possível fazer esse ritual de passagem. Então é como se não houvesse o fim, não quebrou o ciclo. Então, existem dois tipos de luto. Aquele luto por aquela pessoa que passou, às vezes, muitos dias, muitos meses, muitos anos adoecida, acamada. Então, durante todo esse processo, nós vamos nos preparando para a ida dessa pessoa, para a partida dessa pessoa. Mas aquele tipo de luto, aquela partida abrupta, tipo um acidente ou as vítimas do Covid, nós não temos tempo de nos prepararmos, então é muito rápido. Um dia a pessoa tá boa, um dia a pessoa está ali perto de nós, no outro dia ela já não tá mais. E diante de todos os protocolos de segurança do Covid, a gente não tá podendo se despedir. Então isso gera uma confusão tão grande para a pessoa, porque é como se não houvesse um fim, é como se não houvesse uma quebra de ciclo. Então inconscientemente há sempre aquela esperança, será que a pessoa tá viva? Então quem perdeu alguém, algum ente querido em acidente ou por conta do Covid, vai entender o que eu tô falando. Porque é como se houvesse aquela eterna esperança de que será que a pessoa morreu? Será? Gente, eu perdi meu pai num acidente de automobilístico e a minha mãe, até alguns anos atrás, ela tentava ligar pro celular dele. Ela falava assim, será que ele morreu? Será que é verdade? Ah, será que ele não bateu a cabeça, não perdeu a memória, não tá perdido por aí? E ela tentava ligar pro celular dele. Então isso é a prova viva de que quando há essa partida abrupta, quem ficou, ela tem aquela, inconscientemente, aquela esperança de que o ente querido pode estar vivo. Então eu já ouvi pessoas que perdeu alguém da família por Covid e falam assim, mas será que ele não tá no hospital? Será que não se perdeu por aí? Será que não transferiram ele para outro hospital e a pessoa tá viva? Então, gente, a pessoa cria aquela esperança e isso, com o tempo, pode se tornar algo patológico. E o luto, por ser algo muito particular, muito individualizado, ele é vivenciado por cada pessoa de uma forma diferente. Tem pessoas que não choram, tem pessoas que se retraem, tem pessoas que se isolam, tem outros que choram, tem outros que guardam o objeto do ente querido. Então, respeitem,
Permitam que a pessoa vivencie o seu processo de luto. Permitam que as pessoas sofram da sua forma. Não critiquem, não julguem, não tentem interferir nessa forma de sofrer, nesse processo, porque é necessário. A pessoa ela precisa percorrer essa trajetória, ela vai precisar passar por todo esse processo da sua forma particular, para que ela entenda que a pessoa partiu e que ela consiga se reequilibrar e se restabelecer. Cada pessoa que perdeu um ente querido, seja nesse processo longo, né, de adoecimento, que durou um tempo considerável, ou de forma abrupta, num acidente, ou por conta do Covid, ela vai precisar percorrer a sua trajetória de luto, de ressignificação, de reestruturação interna. Cada família busca alternativas, busca estratégias próprias. Tem pessoas que perdeu vários entes queridos durante a pandemia. Então, ela vai precisar muitas vezes de ajuda profissional. Porque ela vai precisar ir num psiquiatra, num psicólogo, para ela conseguir ressignificar, para ela conseguir se organizar, para ela conseguir se reestruturar. Porque muitas vezes vão vir sintomas físicos, então ela tem dores pelo corpo, ela sente muita fome, ou ela não tem fome nenhuma, ou ela vai dormir demais, ou ela vai ter alteração de sono, não vai dormir nada. As pessoas apresentam muitas vezes alterações comportamentais, ela vai chorar o tempo todo, ou tem pessoas que não choram nada e se isolam, tem pessoas que podem entrar em depressão, tem pessoas que acabam tendo aquele comportamento de ruminar, ela fala o tempo todo. Permitam, ouçam, porque é a forma que ela encontrou de ressignificar, de se reestruturar. Outra questão que é um tabu em relação ao luto é como lidar com as crianças. Ela fala para a criança: ah, fulano foi viajar, fulano vai demorar. Gente, isso não é legal, isso não é saudável, isso não é bom para a criança, porque ela vai criar uma expectativa. Então, ela vai perguntar constantemente: fulano volta? Quando que volta? Quando que vem? Então, ela cria aquela expectativa. E ela passa a não confiar mais, porque ela vê que a pessoa não volta. Então, ela passa a não confiar mais nas pessoas com quem ela convive. Por outro lado, também não é saudável você trazer a realidade nua e crua, morreu, pronto. Nós precisamos comunicar a morte de uma forma que a criança consiga entender, conforme a idade em que ela está. Então você pode contar uma história, falar que fulano virou uma estrelinha, diante daquilo que é compreensível para ela e que não cause um choque. Aí vem aquela questão assim, levar a criança no velório ou não. Dependendo da idade, não é bom, porque lá ela vai ver pessoas chorando, ela vai ver o caixão, né, todo aquele ritual, ela não vai entender nada. Então, dependendo da idade da criança, a criança for muito pequena, ela não entender, não é bom, né? Então a gente precisa fazer com que ela entenda a partida de um ente querido de uma forma que não vai causar nenhum trauma, mas também não podemos mentir para ela e criar toda uma expectativa. Então, o que fazer diante da partida de alguém que a gente ama, da perda de um animalzinho de estimação que a gente tem como um filho? É uma dor física, é uma dor que dilacera. Então, o importante é o quê? É você se permitir vivenciar esse luto. Ter vontade de chorar? Chora. Ter vontade de falar? Fale. Você quer guardar objetos dessa pessoa? Guarde. Se for preciso, busque a ajuda de um profissional, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, para ajudar você a se reestruturar. E pessoas da família permitam, apoiem, não julguem, permitam que essa pessoa sofra da sua forma. Não julguem quem se cala, não julguem quem não chorou. Ah, fulano não chorou, não tá... Ai, fulano é frio. É a forma que a pessoa encontrou de vivenciar esse luto. Nesse momento em que a gente não está podendo realizar os funerais, se despeçam da pessoa que você ama, da forma com que você conseguir. Façam os seus rituais, que as famílias possam fazer os seus rituais da forma com que vocês conseguir. Não se isole, mantenha o contato com a família, e famílias acolham, né? Acolham essas pessoas que acabaram perdendo alguém. Então, uma pessoa que ficou viúva, ou que perdeu pai, que perdeu mãe, que perdeu um filho, pessoas da família acolham,
não deixe essa pessoa sozinha, não se sinta pressionado. Então, às vezes, a pessoa já faleceu há algum tempo e aí você ainda tem algumas coisas ali guardadas. Não se sinta pressionado a se desfazer, espere o seu tempo. Não se sinta culpado por demonstrar alegria, por voltar à sua rotina, por voltar a viver, porque é muito comum a sociedade julgar quem perde um ente querido e logo retorna ao trabalho, logo volta a sorrir, a ter uma vida normal, né? Então as pessoas vão falar, ah, fulano mal perdeu o marido ou perdeu a esposa, já tá dando risada. Gente, a vida precisa continuar, porque a pessoa, a estratégia que ela encontra muitas vezes é voltar a sorrir, mas lá dentro ninguém sabe o que está se passando, então não julguem. Ao invés de julgar, ajudem, acolham. Então, outra estratégia de enfrentamento diante da perda de alguém querido é continuar com autocuidado. Então, mantenha a sua rotina ativa. É porque é muito comum quem perde um ente querido, ela se entrega, muitas vezes ela entra em depressão, então ela deixa até de tomar banho, de se alimentar, de cuidar da casa, de praticar atividade física. Então, mantenham a sua rotina dentro do possível, né, do seu processo de luto. Vá aos poucos voltando à sua rotina, se cuide. E, gente, não julguem a pessoa que continuou se cuidando, porque, igual eu falei, a sociedade julga muito. Então, a pessoa perdeu um ente querido e ela foi fazer a unha, ou arrumou o cabelo, ou voltou pra academia, voltou a caminhar. Muitas pessoas julgam. Olha lá, fulano, mal ficou viúva, já tá na academia, já pintou a unha. A vida precisa continuar e a pessoa precisa encontrar estratégia para se reestruturar. E o autocuidado é uma estratégia muito positiva de reestruturação. E a partida de alguém que nós amamos deixa um vazio, causa uma dor física, uma dor que lacera, é um desespero, é como se a gente tivesse morrido junto. Mas nós que ficamos aqui precisamos continuar, precisamos nos reestruturar. Então, deem apoio para quem perdeu alguém, para quem está vivenciando o luto. Não julguem, acolham. Não deixe com que essa pessoa se sinta desamparada. Então, se a pessoa prefere estar sozinha, permita que ela esteja sozinha, mas não desampare. Deixe, fique à disposição. Se a pessoa não quer ficar sozinha, ela prefere estar junto com os familiares, acolham, tragam. Se ela ficou sozinha, se ela está vivendo sozinha na casa, traga ela para perto. Traga essa pessoa, não abandone, mas permitam que ela consiga vivenciar esse luto. Gente, e se for necessário, vocês perceberem que a pessoa não está conseguindo voltar às atividades que ela fazia antes, não está conseguindo retornar ao humor, ao ânimo, a fazer até a rotina que ela tinha antes, procure ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque muitas vezes a pessoa vai precisar de uma ajuda medicamentosa e, se for necessário, precisa, sem preconceito, sem julgamento. O importante é que nós consigamos vivenciar esse processo de luto, esse processo da partida de quem a gente ama da forma mais saudável e mantendo a nossa saúde mental.